do milênio, esses 1000 anos, e 1000 anos é muito tempo. O que será que estaremos fazendo no céu? Quem estará com Deus durante esses 1000 anos no céu? O que estará acontecendo na terra durante todo esse período? É isso que a gente vai estudar um pouco, você perceberá que esse é mais um assunto bíblico importante para você compreender essa história, o desfecho de toda a história da raça humana. A primeira pergunta diz assim: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Nós vamos voltar um pouquinho nessa compreensão, pegando um gancho com o estudo passado, Apocalipse 20, verso 6. Por favor, Leni, leia para a gente. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ok, muito bem. Então nós encontramos aqui mais uma bem-aventurança bíblica. Bem-aventurado também pode ser traduzido do grego para felizes. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vocês se lembram quantas ressurreições existem? 2. Então feliz é aquele da primeira ressurreição, que é quando Jesus Cristo volta. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por quanto? Por 1000 anos. Então nós temos aqui alguns elementos importantes. Primeiro deles, nós temos a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, haverá a ressurreição dos justos. E os que estiverem vivos, os vivos, eles subirão com Deus para o céu. Jesus Cristo volta e aí então nós subimos com Jesus no céu. Passaremos, reinaremos com Ele por 1000 anos. É isso que a Bíblia fala a respeito de Jesus, quando Ele volta. E aqueles que são os ímpios, quando Jesus volta, esses morrem, os que estiverem vivos, e os ímpios mortos permanecem mortos. Então, quando Jesus voltar, Ele nos chamará e nós reinaremos com Ele por 1000 anos. Os ímpios mortos permanecerão na sepultura e os ímpios vivos, esses morrerão pelo esplendor, pela glória de Deus. Algumas pessoas pensam assim, puxa, mas será que Deus vai realmente não salvar todos de Deus? E eles reinarão e administrarão junto com Deus durante toda a eternidade. A Bíblia fala, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente na nova terra, que o centro do universo será essa terra. Deus habitará conosco, o centro do universo será aqui. E os salvos, eles reinarão com Cristo, permanecerão e irão com Cristo onde quer que Ele vá. Então, durante esses 1000 anos, todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, veja, pode ser pecador, pode ser um miserável, mas quando ele aceita Jesus Cristo na sua vida, ele então recebe essa perfeição de Cristo e nós reinaremos com Ele por 1000 anos, ok? Muito bem, próxima pergunta, olha só, como ficará a terra durante esse período? Como ficará a terra? Jeremias 4, 23 a 26, por favor, Carlos, leia para a gente. 23. Olhei para a terra e ela está sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia nenhum homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olha, então a gente vê um quadro aqui estarrecedor. Uma terra desolada, desértica, sem vida nenhuma. Gente, olha, não haverá nenhuma espécie de vida aqui na terra. Nem o animal mais resistente, a barata, rato, o que você imaginar, toda a vida é cessada na terra. Todos estão mortos, a não ser
Satanás e seus anjos. E é isso que a gente vai ver nos próximos textos. Então a gente colocou aqui uma imagem desértica, só para a gente ter uma ideia daquilo que ocorrerá à terra. Só que, lógico, com as construções todas derrubadas, destruídas, aquela visão do caos, sem nenhum tipo de vida na terra, não haverá nenhum tipo de vida. É essa a situação da terra durante o milênio. Então, os ímpios estarão mortos, né? Os justos estarão com Deus nos céus. Marcos, você tem uma colocação? Eu estava aqui vendo e comparando com Gênesis, né, que diz que no início, da mesma forma que está falando em Jeremias, no capítulo 4, versículo 23, fala que a terra era sem forma e vazia. Só que em Gênesis, nesse princípio, fala que o Espírito pairava, né? E agora, no milênio, fala que é Satanás que vai estar aqui na terra. É verdade, bem colocado. Então veja, no início do mundo a terra era sem forma e vazia. A diferença é que o Espírito de Deus estava aqui. Agora, no final de tudo, a terra sem forma e vazia. Só que quem está aqui não é mais Deus, é Satanás e seus anjos. Júlio. Uma visão mais estarrecedora ainda, que você acabou de citar agora há pouco, é no capítulo 25, verso 33 de Jeremias mesmo, dizendo assim: Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Nossa, que texto pesado, né? Mas essa é a verdade de uma terra agora sem vida, cheia da destruição, desolada e apenas com a presença de Satanás e seus anjos. Olha só, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Agora vamos para o texto bíblico daquilo que nós estamos mencionando aqui. Apocalipse 20, de 1 a 3. Júlio, já que você está aí na leitura bíblica, leia para a gente Apocalipse 20, de 1 a 3. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha só, então obrigado Júlio, isso que nós estamos comentando aqui. Quem permanecerá na terra então durante esses 1000 anos? Satanás. Então aqui a Bíblia diz que tinha na mão, viu um anjo descer que tinha uma chave na mão, a chave do abismo e de uma grande corrente. É claro que isso aqui está no Apocalipse, é uma simbologia. Satanás não estará acorrentado, com um patrocínio da Papais aqui, dizendo assim, você está preso aqui, acorrentado, amarrado. A prisão é circunstancial. Por quê? Porque não há ninguém para tentar. O que a Bíblia diz? Que ele não poderá mais enganar ninguém, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem quanto tempo? Os 1000 anos. Então o milênio que nós estaremos passando com Deus nos céus, nós estaremos sabendo, Satanás, o antigo dragão, a serpente, ele estará aqui, mas ele ainda será solto por o quê? Por um pouco de tempo. Em que sentido? Ele ainda vai proporcionar a obra do último engano depois do milênio. A gente vai estudar sobre isso. Então, durante o milênio, aqui uma foto assim bem impactante para a gente refletir, Tudo o caos, não vai ter vida nenhuma e Satanás aqui na terra. Bom, passados 1000 anos, o que ocorrerá com Satanás e os ímpios? Lembre-se, aqui diz, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então ele vai ter a obra do último engano. Mas como se não existe vida? Os justos estão lá no céu, não tem ninguém aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala. Apocalipse 20, do verso 5 até o verso 7. Agora, Cíntia, por favor, leia para a gente Apocalipse 20, 5 a 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Olha só. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Obrigado, Cíntia. Olha só, então, o restante dos mortos
não reviveram, os ímpios não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Então veja, os 1000 anos, o milênio, é antes da volta de Jesus ou depois da volta de Jesus? Depois da volta de Jesus. Então nós somos pós-milenistas, certo? Nós acreditamos que o milênio se dará depois da vinda de Cristo. Existem pessoas e até denominações que ensinam que o milênio é antes da volta de Jesus. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que o milênio ocorre depois. Então, esses mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque são justos. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando, porém, se completar esses 1000 anos e se completarem, Satanás será solto. Olha, outro texto dizendo da sua prisão. Agora, Satanás estará encarcerado, vai ter uma prisão de segurança máxima para ele? A prisão é circunstancial. Por quê? Porque ele não tem ninguém para tentar. Ele é o grande tentador. E ele será solto quando? Quando existir a segunda ressurreição. Quando os ímpios, aqueles que são filhos de Satanás, porque não escolheram ter a filiação de Deus. E agora eu quero fazer uma pausa aqui importante para deixar claro para as pessoas que estão em casa, que estão participando Em que sentido é essa enganação? Porque acho que já vai estar bem claro quem é Deus e quem é o inimigo de Deus. Em que sentido essa enganação acontece? Esse engano, muito Esse bem. engano, exatamente. Bem colocado. Então vejam, o que aconteceu? Jesus Cristo voltou, sim ou não? Sim, Jesus Cristo voltou, ok. O justo que estava vivo foi transformado num abrir e fechar de olhos e foi com Jesus nos ares. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitaram na primeira ressurreição, vão para o céu, passam 1000 anos no céu. Esses 1000 anos, o que acontece aqui na terra? Nada. Satanás está aqui preso circunstancialmente e a terra desolada. Depois desses 1000 anos, Jesus Cristo volta a segunda vez a essa terra, agora com a Nova Jerusalém, a cidade querida, amada. Todos os anjos do céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos os justos estarão voltando e aí ocorre a segunda ressurreição. A segunda ressurreição, todos os ímpios renascem e veem que Jesus Cristo é o Senhor. E agora, aquilo que é o texto anterior que nós lemos, que Satanás foi solto, é necessário que ele operasse o último grande engano. E qual é esse engano que é a sua pergunta? O engano é que ele dirá, olha, nós vamos tomar a cidade santa, essa cidade é nossa, nós temos força, nós temos poder, nós vamos conseguir, nós somos um número infinitamente maior do que aqueles que estão dentro da cidade, aquela cidade é nossa, porque a terra está completamente desolada, e eles mais uma vez enganados pelo inimigo de Deus, eles saem para a última grande peleja, e ele, olha lá, sairá a seduzir as nações dos 4 cantos da terra, de Gog a Magog, 2 cidades que eram extremas uma da outra, a fim de reuni-las para a grande peleja, e o número dessas pessoas era como a areia do mar, um número infinitamente superior àquelas que estão dentro da cidade, e eles vão tentar tomar a cidade santa. Lembram-se de João 14, 1-3, que nós lemos aqui em algum estudo no passado, que Jesus foi preparar um lugar para mim e para você? É esse lugar, a nova cidade, a cidade santa, que será estabelecida na terra, é que eles vão tentar tomar a cidade santa, e haverá o último grande momento de tristeza e de dor. Tem um último verso, Sabrina, que eu gostaria de ler para a gente conseguir fechar esse assunto. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram Deus e a sua vontade? Márcio, lê para a gente Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha, querido, a Bíblia chama isso, no livro de Isaías, de o ato estranho de Deus. Sabe, imagine todos nós dentro da cidade santa. Os ímpios reunidos como areia do mar, bilhões, trilhões de seres humanos, de todas as eras que rejeitaram a Jesus. Reunidos por mais milhares de milhões de anjos,